Boa noite, meus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Inaldo Menezes e o intuito dessa videoaula é para aqueles que vão fazer a prova de agente de polícia 2012 ficarem com uma ideia mais precisa a respeito do assunto, para que vocês adquiram mais segurança para realizar essa prova. Tanto o vídeo, logicamente, que vocês estão visualizando esse vídeo através do site que nosso amigo Bruno está colocando aqui, www.imrcursos.up.to. Vocês também encontrarão esses exercícios, tanto para agente de polícia como para escrivão, só que são exercícios diferentes. O objetivo, volto a frisar, é para que vocês adquiram mais segurança, que aprendam um pouco mais sobre esse assunto, que eu sei que é um assunto complicado para quem está vendo pela primeira vez e o tempo foi muito curto. Por outro lado, eu posso falar que tudo isso está acontecendo graças a um colega, o apoio de um colega, que é o nosso amigo Bruno Cabral, que é o sujeito que dá todo o apoio nesse vídeo, é quem edita. Então, é a pessoa que muita gente me elogia porque eu estou colocando aulas na internet de direito penal, direito processual penal grátis. Meu objetivo é colocar durante o ano 2013 tudo para que alguém consiga fazer um concurso. As pessoas que não têm disponibilidade de tempo, nem têm dinheiro, que consigam fazer um concurso com segurança, que aprendam a matéria, e também aquelas pessoas que só querem aprender direito penal e processual penal por curiosidade. Também pretendo colocar administrativo e constitucional, e tudo isso está acontecendo porque tudo partiu. Esse site foi feito por conta desse nosso amigo Bruno. Tudo é ele que dá maior força em relação a postar esses vídeos, certo? Então, o mérito não é só meu. Eu tenho parte desse mérito, ok? Então, começando. Questão de número 1. Inaldo Menezes, que sou eu, foi estuprado por uma mulher desconhecida. Ele recorreu à técnica do retrato falado para que esta delinquente fosse identificada. Ao chegar ao IITB, Instituto de Identificação Tabati-Buril, o perito papiloscopista Pedro Ivo, que também deu aula, está ministrando aulas aqui na Academia de Polícia, explicou-lhe que a finalidade única do retrato falado é a de deixá-lo o mais semelhante possível com a criminosa, porque só assim ele vai eliminar o máximo de mulheres que poderiam ser consideradas suspeitas. Preste atenção, eu fui estuprado por uma mulher e eu tenho a vontade, eu esboço essa vontade de ver essa mulher ser punida. Muitas pessoas acham isso engraçado, mas o estupro, o homem pode ser vítima de estupro, onde a autora pode ser uma mulher, né? Eu achei engraçado que eu escrevi sobre essa matéria e postei na internet, e falando sobre ação penal, e escreveram para mim dizendo que isso seria um caso raríssimo, um caso muito raro. Até teve pessoas de Alagoas, do estado de Alagoas, que me questionaram. E é verdade, existe. E quando eu me preparei para dar uma resposta a esse respeito, eu assisti numa novela recentemente, que acabou recentemente, eu fui passando, por acaso vi uma cena onde a mulher descobriu que o homem não era realmente ele estava se passando por outro, e ela disse: às 10 horas eu estou te esperando lá no meu quarto. Se você não for, eu conto tudo à imprensa. Então, era um estupro. Ela usou da grave ameaça para ter conjunção carnal com esse homem ou outro ato libidinoso.
Então, isso foi um bom exemplo. A mulher, ela pode, de alguma maneira, também estuprar o homem. É um caso raro? É, mas acontece. Então, eu fui ao Instituto de Identificação e pedi para que fizesse um retrato falado. Chegando lá, eu descrevi a autora do delito, a criminosa, que seria uma morena, bonita, de olhos verdes, uma mulher de aproximadamente 1,60 m, com um corpo escultural, que acabou me estuprando. Qual seria o objetivo desse retrato falado? Que eu descrevesse para esse perito, com o máximo de detalhes, de riquezas, para que esse emaranhado de detalhes que eu conseguisse passar para o perito, ele conseguisse fazer uma imagem parecida com a que eu, pelo menos, com aquela da pessoa que me estuprou. Então, eu vou descrever, eu falo sempre, o perito, ele é apenas um instrumento. Porque se eu soubesse usar o Photoshop, eu mesmo iria lá e faria. Está na minha cabeça a imagem da mulher, eu faria. Se eu fosse um exímio desenhista, ele desenharia e já levaria pronto, certo? Para que a polícia, olha, a mulher que me estuprou foi essa aqui. Mas como eu não tenho a técnica do Photoshop, eu não domino, então eu vou e descrevo essa meliante para o perito. Ele serviu apenas de instrumento, ele é um elo entre eu e a máquina. Por quê? Porque vai sair, vai ter um resultado, um retrato. E vai dizer, o perito ele é muito bom, ele é muito ágil, ele sabe diferenciar bem cores, ele trabalha muito bem com Photoshop, mas ele pode ser um exímio operador do Photoshop e eu passei para ele uma figura completamente diferente da criminosa. Então, todas as habilidades que ele tem não servirão de muita coisa, porque não refletirão na verdade. Então, é necessário um profissional que domine a técnica do retrato falado, da entrevista, porque vai me deixar mais calmo, vai deixar a vítima mais calma, a maneira de abordar detalhes que vão chamar a minha atenção, que até no momento eu cheguei para fazer esse retrato falado e a imagem que eu tinha era uma coisa, mas ele me fala, olha, e no momento que ela deu as costas, como era? Então, ele vai me lembrando, me fazendo relembrar de detalhes onde eu vou poder descrever com mais precisão. Então, o que é que vai acontecer? Se esse retrato falado ficar muito parecido com a pessoa que me estuprou, o que é que vai acontecer? O universo de pessoas, de mulheres, que vão ser procuradas pela polícia, as quais a polícia vai tentar, entre essas, identificar essa mulher, esse universo vai diminuir bastante. Porque se eu apenas disser, foi uma mulher de 1,60 m, existem milhões de mulheres com 1,60 m. Se eu descrevo, ela tem olhos verdes, um corpo escultural, já vai diminuir, né? Olhos verdes, se ela não estivesse usando lente de contato. Mas quando eu descrevo essa mulher, então fica muito mais fácil. Então, esse retrato falado vai diminuir esse universo de pessoas, onde vai ficar bem mais fácil para a polícia elucidar o crime e chegar até essa mulher, inclusive mostrando essa fotografia, esse retrato falado na televisão, e se ele realmente se parecer com essa delinquente, até as pessoas poderão ligar para a delegacia e dizer, eu conheço essa mulher, certo? E isso é normal acontecer. Então, voltando à pergunta, Naldo Menezes foi estuprado por uma mulher desconhecida. Ele recorreu à técnica do retrato falado para que esta delinquente fosse identificada. Ao chegar ao ITB, o perito papiloscopista Pedro Ivo explicou-lhe que a finalidade única do retrato falado é a de deixá-lo o mais semelhante possível com a criminosa, certo?
Porque só assim ele vai eliminar o máximo de mulheres que poderiam ser consideradas suspeitas. Então, esse enunciado é verdadeiro, totalmente verdadeiro, certo? Vamos para a pergunta de número 2. O retrato falado almeja aumentar o número de suspeitos, porque isso ajuda na investigação criminal. Ora, eu acabei de falar que é totalmente contrário. Se o objetivo fosse aumentar o número de suspeitos, não teria nenhuma grande finalidade para a polícia, onde o objetivo é diminuir esse campo, esse raio de pesquisa, certo? Então, esse número 2 é falso. O retrato falado almeja aumentar o número de suspeitos, não. Ele almeja diminuir o número de suspeitos, porque isso ajuda a investigação criminal. 2, falso. Vamos para o 3. A papiloscopia foi o primeiro método de identificação humana. Ora, imaginem se a primeira maneira de se identificar um ser humano fosse a papiloscopia, a coisa seria complicada, né? Imagine desde a pré-história, onde não se tinha nem ideia do que era a papiloscopia. Então, existiram vários métodos de identificação. Por exemplo, o nome. O nome foi um método de identificação. Tivemos o quê? Para criminosos, ferrete, que é o ferro em brasa marcando o criminoso. Tatuagens. As tatuagens, ou a finalidade dessa tatuagem no corpo humano era para marcar criminosos. Isso há muitos anos. Hoje em dia, as pessoas se tatuam por diversos motivos, não com essa finalidade de individualizar pessoas criminosas, certo? Então, a pergunta é, a papiloscopia foi o primeiro método de identificação humana? O enunciado diz isso. Não, não foi. A papiloscopia não foi o primeiro método de identificação humana. Vamos para a questão de número 4. Podemos afirmar que Alphonse Bertillon foi o primeiro estudioso a fazer o retrato falado. Eu quero deixar bem claro para vocês que na apostila existem vários nomes de vários estudiosos. E a gente aqui tenta frisar quais são esses principais estudiosos, apesar de todos que estão ali contribuíram de alguma maneira para o desenvolvimento da papiloscopia e de outros métodos científicos. Porém, eu tento com esse exercício diminuir esse campo. É a mesma função do retrato falado. Eu tento enxugar aquela apostila para que vocês prestem atenção a detalhes que poderão cair na prova, coisas que poderão passar sem que vocês percebam. Então, são tantos nomes de tantos estudiosos e eu marquei esse. Alphonse Bertillon foi o primeiro estudioso a fazer o retrato falado. Isso é verdade. Ele é até chamado o pai do retrato falado. Então, para essa afirmativa, para esse enunciado de número 4, a resposta é V, verdadeiro. Vamos para o 5º. O primeiro método científico de identificação humana foi a utilização do nome. Não, como eu acabei de falar. Como método científico, o nome não foi. Hoje, nós fazemos uso ainda do nome, logicamente. Na identificação civil, na sua identidade, está lá o nome. Na identificação criminal também tem um nome. Então, o nome é um método de identificação. Mas o enunciado diz aqui que o primeiro método científico, e nome não é método científico de identificação. Então, para esse enunciado, o primeiro método científico de identificação humana foi a utilização do nome, falso. Vamos para a 6ª. O sistema antropométrico é considerado um processo científico.
e foi chamado de Bertillonagem em homenagem a seu idealizador. Aqui em cima, na quarta, nós falamos o nome desse pesquisador, Alphonse Bertillon, onde ele criou esse sistema antropométrico. E a essência desse processo era a medição das partes do corpo humano. Abria-se os braços, fazia essa medição de um lado a outro, a altura, principalmente as medidas da face, tanto é que ele foi também o pai do retrato falado, né? E ele criou esse método chamado o método antropométrico, que resume-se nessas medidas. Então, ele é considerado um processo científico e foi chamado de Bertillonagem em homenagem a seu idealizador. O enunciado é verdadeiro. Realmente, o sistema antropométrico é considerado um processo científico, até, na verdade, o primeiro processo científico, e foi chamado de Bertillonagem em homenagem a seu idealizador. Número 6, enunciado verdadeiro. Vamos para o 7. O tipo fundamental, chamado de verticilo, tem no mínimo 2 deltas, onde um fica à direita e outro à esquerda do observador. Nós estudamos os tipos fundamentais. Todos vocês lembram dos tipos fundamentais. E vou escrever aqui. Os tipos fundamentais. 1, 2, 3 e 4. Eu criei um método para que vocês aprendessem a saber o número do arco, da presilha interna, presilha externa e do verticilo, porque mesmo os profissionais da área, muita gente confunde presilha interna com presilha externa em relação a qual número desses aqui é uma presilha interna e uma presilha externa. Muitas pessoas têm muita dificuldade em saber o que é direita e o que é esquerda, o que é lado direito e o que é lado esquerdo. E eu criei um método, porém, chegando em sala de aula, tem um aluno da AP2, agente de polícia 2, o nome dele é André Siqueira, um abração para meu amigo André. Ele percebeu isso quando eu estava escrevendo. Verticilo, isso aqui é um R, verticilo, presilha interna, vamos escrever só assim, interna, que realmente é isso aqui, interna, presilha interna, presilha, perdão, meu amigo André, que eu comecei de baixo para cima, eu sempre escrevo de cima para baixo, arco, presilha interna. Tá vendo, André? Teu método quase me confunde. Presilha externa. Então, André percebeu o seguinte: se a gente numera 1, 2, 3, 4 e marca aqui, fica a palavra veia. Então, isso é muito importante. Então, na prova, vai cair alguma questão a respeito disso, desses tipos fundamentais. Se você estiver esquecido, você vai de lado ali da prova, faz 1, 2, 3, 4, escreve veia de baixo para cima, ou veia, quem preferir veia, escreve veia, pronuncia veia, e aqui você vai ter A de arco, I de interna, externa e verticilo. E até nosso amigo Pedro Ivo também disse, olha, o 3 é como se fosse o E ao contrário, de presilha externa, certo? Então, junta aí o método dos dois, Pedro Ivo e André Siqueira, e vai dar nisso aí. E a pergunta é a seguinte, vamos lá. O tipo fundamental, chamado de verticilo, tem, no mínimo,
dois deltas, onde um fica à direita e outro à esquerda do observador. Vamos lá. Vamos desenhar aqui o que seria. Vamos fazer assim, de uma maneira bem simples. Isso aqui, um delta e outro delta. Aqui nós temos essas linhas e aqui outras linhas. Aqui nós vamos ter também assim, certo? E aqui vamos fazer assim um meio constituído desse ovoide. Então, para que nós tenhamos um verticilo, é necessário que nós tenhamos pelo menos, que é o mais comum, logicamente, 2 deltas. E se tivesse 3, seria também verticilo. Agora, se tiver apenas um, aí sim, presilha interna ou presilha externa, dependendo do lado qual esteja o delta, certo? Então, o afirmativo, o enunciado diz: o tipo fundamental chamado de verticilo tem no mínimo 2 deltas. Por que no mínimo? Porque se tiver um só, não vai ser um verticilo. Então tem que ter no mínimo 2. Pode ter mais? Pode, mas o comum, pelo menos esses 2 têm que existirem. Onde um fica à direita e outro à esquerda do observador. Então, 7, o enunciado é verdadeiro. Vamos para a 8. À frente dos deltas do verticilo, necessariamente haverá uma laçada livre. Olha, prestem atenção, eu vou dar uma dica muito importante para os senhores. Esqueçam o desenho, esqueçam isso aqui e vamos tentar lembrar de definições. Então, a gente vai fazer uma associação bem interessante. A questão fala que à frente dos deltas necessariamente haverá uma laçada livre. Então, eu vou escrever aqui. Laçada livre. E vou escrever aqui linha curva. Olha só. Daqui a pouco a gente vai ver, mas como vocês já viram muito isso em sala de aula, o tipo fundamental chamado de arco, ele não tem delta. Ele é um tipo fundamental adéltico. Ausência de delta. Então, ele está eliminado quanto a essa tal laçada e a linha curva. Então, o que é que a gente vai prestar atenção? Quando a gente falar de presilha interna e externa, aí a gente vai falar aqui em laçada, certo? Laçada. Ok? Quando a gente falar em verticilo, vocês vão lembrar de linha curva. Linha curva. Isso é muito importante vocês decorarem. Vocês têm que fazer essa associação. Quando eu falar de verticilo, linha curva. Quando eu falar de presilha interna ou externa, vocês vão lembrar de laçada. Por que isso? Porque uma laçada, uma linha curva, imagine uma curva, você vem dirigindo e tem uma curva na estrada, uma linha curva. Você está assistindo a um campeonato de rodeio e o sujeito está ali, vem aquele sujeito, os palhaços e tal, e vão laçar o boi. Um laço já é diferente. O laço é aqui, fechadinho, por exemplo. É completamente disso, diferente da linha curva e laçada. Então, à frente desses deltas, é necessário que nós tenhamos
uma linha curva, pelo menos. E não necessariamente essa laçada aqui, que eu fiz aqui. Está entendendo? Então, se isso aqui fosse uma presilha, eu precisaria de laçada. Se eu estou falando de verticilo, onde tem 2 deltas, eu falo pelo menos de uma linha curva livre à frente de cada delta. Então, você diz, não, muitos alunos falam, é complicado para mim descobrir onde é que fica esse tal delta. Eu sei que realmente não é tão fácil, mas o que eu quero dizer para os senhores que esqueçam figura e partam para aqui. Quando eu falo a linha curva, você associa a verticilo, definição de verticilo. Quando eu falar em laçada, vocês associam a presilha interna ou externa. Então, quando eu digo o tipo fundamental chamado de verticilo tem no mínimo 2 deltas, verdade. Onde um fica à direita e outro à esquerda do observador. Ah, essa é a 7. Vamos para a 8, né? À frente dos deltas do verticilo, necessariamente haverá uma laçada livre. Deltas do verticilo, laçada livre. Não. Quando eu falo em verticilo, eu falo em linha curva. Então, essa 8 é falsa. O enunciado é falso. Vamos para 9. Se eu pegar na sua mão, olha bem, peguei na sua mão e olhar diretamente para o seu dedo, estou olhando aqui para o seu dedo, eu verei o datilograma. Isso é verdade ou é mentira? Olhando para a sua mão, eu vejo datilograma, um datilograma. Novamente, vamos tentar partir para um método, porque eu sei que isso na prova tem pessoas que não conseguem nem raciocinar dessa maneira, mas outras sim. Imaginem o seguinte, eu tenho aqui dedo, eu estou olhando para o dedo, prestem atenção, eu estou olhando diretamente para o dedo, olhando para o dedo, diz o enunciado, e eu falo aqui em datilograma. Datilo é dedo e grama é representação, certo? Isso aqui é a representação do dedo. Ok? Então, prestem atenção. Também esse datilograma é conhecido como impressão digital. Isso é o mais comum. Quando nós estamos conversando, aí você diz assim para mim, professor, a minha impressão digital, você se refere o tempo inteiro. Os profissionais também da papiloscopia, eles sempre se referem à impressão digital, impressão digital. Quando nós estamos assistindo a um filme, impressão digital, impressão digital. Jamais eu ouvi alguém falar em datilograma em um filme. A gente ouve essa palavra nas apostilas de papiloscopia, certo? Porque antes se escrevia assim, dactilo, dedo, do grego dedo, e grama, que é representação, certo? Então, quando eu falo em impressão digital, eu falo em datilograma. E dedo começa com DE. O que é que eu faço para que vocês aprendam facilmente? DE também começa a palavra, um DE começa a palavra desenho. Desenho digital. Então, nossos dedos, aqui na falangeta, nós temos desenhos, certo? Nas falangetas dos nossos dedos, elas contêm desenhos digitais. Se eu coloco tinta nesse dedo, tomem como referência a carteira de identidade de vocês. Se eu tomo como referência
Se eu pego a sua carteira, você pega a sua carteira de identidade, olha para ela e você diz o que para mim? Olha, minha impressão digital está aqui. Então, tomando como referência a carteira de identidade, se atenho, eu olho a impressão digital. Impressão digital é sinônimo de datilograma. Então, o que sobra é o desenho. O desenho é olhando diretamente para o dedo. E desenho começa com DE e desenho também. Impressão digital não começa com DE, nem datilograma começa com DE. Então, fica fácil para que vocês matem essa questão. Então, se eu pegar na sua mão e olhar diretamente para o seu dedo, eu verei o datilograma? Não, falso esse enunciado. Eu verei o quê? Eu verei o desenho digital. Vamos para o enunciado número 10. Encontramos desenhos papilares, estamos agora falando em papilas, certo? Na palma das mãos. Encontramos desenho na palma das mãos. Também, né, encontramos na planta dos pés e nas extremidades dos dedos, ou seja, na falangeta. Perfeito. Esses desenhos são perenes apenas nos desenhos digitais. Vamos ver se essa afirmativa é verdadeira ou falsa, certo? Vamos lá. Repetindo que o vídeo, vocês estão assistindo o vídeo e lá no site tem lá em downloads a apostila, certo? Então, encontramos desenhos digitais na palma das mãos, na planta dos pés, na extremidade dos dedos, ou seja, na falangeta. Esses desenhos são perenes apenas nos desenhos digitais. Primeiro, vamos ver aqui. Eu costumo colocar assim, a VIP, certo? VIP de variabilidade, aqui, I de imutabilidade, vocês têm que ter imutabilidade, vocês que têm que ter muito cuidado com essa letra I, não é mutabilidade, e sim imutabilidade, e nós temos aqui perenidade. Essas são características desses desenhos digitais, características de desenhos digitais. E quando eu falo em variabilidade, eu quero dizer o seguinte, que você, olhando para sua mão direita e sua mão esquerda, você que tem os 10 dedos, eu quero dizer que eles vão variar. Se eu tenho aqui no polegar esquerdo um verticilo, obrigatoriamente eu não vou ter um verticilo no dedo polegar da mão direita. Não. Muita gente confunde, diz assim, se aqui, professor, é uma presilha externa no meu polegar esquerdo, então quer dizer que no polegar direito é uma presilha interna. Não, isso não quer dizer, isso não é verdade. Eu posso ter aqui uma presilha externa, aqui uma presilha externa. Eu posso ter aqui uma presilha externa, aqui um verticilo. Eu posso ter uma presilha externa e aqui um arco. Certo? Então, eles vão variando. Eu posso ter aqui tudo 4, tudo verticilo, 4, 4, 4, e aqui tudo 4. Eu posso ter aqui 4, 3, 2, 1. Aqui eu posso ter 1, 2, 3, 4, certo? Então, existe essa variabilidade de dedo para dedo e de ser humano para ser humano, certo? Só existem duas impressões digitais iguais, onde elas são produzidas, logicamente, pelo mesmo dedo da mesma pessoa, certo? Então, a variabilidade é em relação a esses dedos, não existe a obrigatoriedade, se aqui é esquerda, aqui tem que ser direito, não. Essa variabilidade de ser humano para ser humano também existe essa variabilidade. Aí a imutabilidade, o que significa a imutabilidade? A imutabilidade, ela é baseada nessa coisa, onde a pessoa nasce com um desenho digital e ele vai permanecer durante toda a vida dessa maneira, imutável, certo? Imutável, ele não vai mudar.
certo? Não muda. Ah, professor, posso nascer com um verticilo, com o passar do tempo se transformar numa presilha? Não. Se você nasceu com verticilo, vai ser um verticilo. E essas linhas, por acaso, você pode ter uma alteração. Existiu uma linha, como eu desenhei para vocês, uma crista dessas aí, e ao longo do tempo, por um motivo qualquer, ela se partiu, certo? Mas foi em decorrência de um acidente, de qualquer processo que você pegou em algo áspero e danificou aquela papila, mas provavelmente ela vai se recuperar, certo? E vai voltar. Então, o que é importante vocês saberem é que esse desenho, ele é imutável, nasceu com ele, você vai permanecer com ele durante toda a vida, da mesma forma. Se aqui é 4, 3, 2, 1, vai ser 4, 3, 2, 1, até você morrer, ok? Então, a imutabilidade se caracteriza nisso. E essa perenidade? Perenidade quer dizer o quê? Para alguns pesquisadores, para alguns médicos, eles dizem o seguinte, que os desenhos digitais eles estão totalmente formados a partir do 6º mês de gestação. Porém, vocês podem encontrar em alguns livros falando que esses desenhos digitais já estão presentes a partir da 4ª semana de gestação. Deixando esse aspecto médico de lado, o que eu quero dizer para os senhores é que essa perenidade é um princípio onde a impressão digital vai estar ali formada, ou as papilas, porque quando a gente fala impressão digital, a gente está falando apenas em relação ao dedo, certo? Mas quando você fala das papilas que elas estão presentes na palma das mãos, na ponta dos dedos, na planta dos pés, elas, a partir desse 6º mês, vamos considerar o 6º mês, ou vamos considerar a gestação, ainda quando feto, certo? E vai durar, isso vai permanecer aqui comigo até o estado de putrefação, certo? Então, o ser humano está nascendo com essas impressões, nasce com esses desenhos digitais e eles são perenes, eles se arrastam durante toda a vida. Enquanto existe a vida e até chegar depois, com a morte, o estado de putrefação, o total estado de putrefação, aí sim é que ele vai sumir. Então, na variabilidade, vai variar de dedo para dedo e de ser humano para ser humano. A imutabilidade vai dizer que eles estão aqui. A partir do momento que eles apareceram, eles não vão se modificar, e a perenidade diz isso, a partir do momento que ele apareceu, vai até o estado de putrefação. E aqui na questão, a questão interessante, que ela diz assim, encontramos desenhos papilares na palma das mãos, correto, na palma das mãos, na planta dos pés e nas extremidades dos dedos. Correto, ou seja, na falangeta. Esses desenhos são perenes apenas nos desenhos digitais. Ele está dizendo o quê? Que esses desenhos, eles aparecem e só desaparecem depois do estado de putrefação máximo. Ele diz que só nos dedos. Não, na palma da mão também acontece a mesma coisa e na planta dos pés. Então, a questão do número 10 é falsa. Vamos para a afirmativa de número 11. As impressões digitais têm como um dos princípios fundamentais a variabilidade. Até aí está certo. Olha, as impressões digitais que estão nos dedos têm como um dos princípios fundamentais a variabilidade. Já estudamos aqui esses princípios fundamentais. A variabilidade consiste na não repetição dos desenhos papilares. Tudo bem, a variabilidade. Essa não repetição é considerada em relação de pessoa para pessoa, mas nunca de dedo para dedo. Nós acabamos de ver que esse princípio da variabilidade é que vai acontecer de dedo para dedo e de pessoa para pessoa. Logicamente, se não se repete, se varia de dedo para dedo, logicamente que de pessoa para pessoa seria impossível
ter essa repetição. Então, voltando na questão, as impressões digitais como um dos princípios fundamentais, a variabilidade, verdade. A variabilidade consiste na não repetição dos desenhos papilares. Beleza. Essa não repetição é considerada em relação de pessoa para pessoa, mas nunca de dedo para dedo. Então, o erro está aqui. Então, o enunciado de número 11, falso. Então, teria que dizer assim, essa repetição é considerada em relação de pessoa para pessoa e de dedo para dedo, mas o enunciado diz outra coisa, então é falsa. Vamos para 12. Eu tenho uma impressão digital em um suposto documento. Existe um documento, certo? E lá tem uma impressão digital. Eu quero fazer uma perícia nesse documento, quanto à impressão digital. Então, eu vou periciar esse documento não quanto à grafia, não quanto à veracidade do papel usado, mas sim em relação à impressão digital. Essa impressão digital aposta nesse documento é denominada de impressão padrão. Olha, isso é uma coisa que a gente já vem falando em sala de aula, mas eu sei que vocês esquecem porque são muitas disciplinas e disciplinas, na maioria, novas, coisas que vocês nunca viram e isso não é fácil. Então, atentem para isso. Vamos falar de documentos oficiais. Documentos oficiais, certo? Documentos oficiais expedidos pelos órgãos públicos, certo? Documentos oficiais. E nós temos documentos que mesmo pode ser até um documento oficial, mas que naquele momento pairam dúvidas a respeito daquele documento. Um exemplo, eu posso ter o papel de uma identidade, aquele papel moeda de uma carteira de identidade legítimo, só que alguém pegou esse papel moeda e colocou dados não verdadeiros. Ele colocou até uma impressão digital, pode até pertencer a outra pessoa, ele modificou o nome, ele pode fazer a composição inúmeras composições. Mas imagine, o papel, ele era verdadeiro, certo? O papel não era falso. Então, existiu uma falsidade. Quanto à materialidade, foram colocados dados ali e alguém quer saber se aquilo ali é verdadeiro ou não. E existem nas repartições públicas, nos órgãos públicos, documentos oficiais. Então, se existe um documento e eu quero saber quanta veracidade desse documento, certo? Eu sempre vou falar que esse é um documento questionado. Documento questionado, certo? Questionado. Paira sobre esse documento alguma dúvida. Documento questionado. E o documento oficial são os que são expedidos pelos órgãos públicos. Quando trata-se de impressão digital, a gente vai usar o termo agora, impressão questionada, impressão padrão. Então, impressão questionada é aquela que paira dúvida sobre ela. Eu quero saber se essa impressão a quem pertence, se realmente pertence a essa pessoa que está dizendo. O sujeito, ele roubou você, pegou sua carteira de identidade e começou a usar. Ele tirou a foto, colocou a foto dele e começou agora a dizer que é você. E a autoridade policial tem dúvidas quanto a esse documento e mandou para o Instituto de Identificação. Ora, aquele documento foi até expedido por outro Instituto de Identificação, esse mesmo. A impressão que está ali, ela realmente pertence ao primeiro dono, ao verdadeiro dono, o nome, filiação, todos os dados. Porém, a foto, ela não é a mesma foto. Então, o delegado vai mandar esse documento, certo? E provavelmente vai ser coletada a impressão digital dessa pessoa e vai fazer uma perícia em relação a isso. Primeiramente, se fizermos essa comparação, vamos perceber que a impressão não pertence
a ele. A impressão aposta na carteira de identidade é uma e a impressão dele é outra, certo? Se chegar no instituto, o instituto vai comprovar isso. Se chegar no instituto, o instituto vai pegar isso aí, esse dado, vai dizer, olha, eu vou no arquivo e tem aqui é meu documento oficial, existe essa impressão realmente é do dono, os dados são uma carteira feita pelo instituto, porém essa foto não é. O instituto vai se pronunciar também quanto à foto. Certo? Mas o importante para que vocês saibam, sempre que pairar dúvidas a respeito de um determinado documento, esse documento ou essa impressão vai ser a questionada. E aqui existe, acho que são esses documentos que são emitidos por órgãos públicos, são os documentos oficiais, documentos padrões, certo? Então, se for em relação à impressão digital, nós vamos ter a impressão padrão e vamos ter a impressão questionada, ok? Então, acredito que ficou fácil essa questão. Então, a questão diz: eu tenho uma impressão digital em um suposto documento falso, supostamente falso, né? Eu quero fazer uma perícia nesse documento quanto à impressão digital. Então, eu vou olhar a impressão desse documento, que vai ser a questionada, e de um órgão público, que geralmente é dos institutos, que vai ser o documento padrão, que vai constar lá a impressão padrão. Essa impressão digital, aposta nesse documento, é denominada de impressão padrão. Não, aqui está, veja bem. A impressão que está nesse documento é impressão questionada e não impressão padrão, ok? Então, 12, afirmativa, o enunciado está errado. Vamos para o 13. Retrato falado, novamente vamos voltar a esse tópico. Retrato falado e laudo prosopográfico são expressões sinônimas. Olha só. Retrato falado e laudo prosopográfico são expressões sinônimas, porque as duas fazem parte da representação facial humana. Ora, quando nós vamos falar de representação facial humana, o retrato falado e o laudo prosopográfico, eles estão inseridos na representação facial humana. Porém, retrato falado é uma coisa e laudo prosopográfico é outra completamente diferente, certo? O retrato falado, eu, como na primeira questão, fui estuprado e eu fui e disse ao perito as características dessa mulher e ele foi montando esse rosto lá no computador, através de um programa de computação que geralmente é o Photoshop. O laudo prosopográfico não, eu vou ter duas faces, dois rostos e eu vou fazer uma comparação. Imaginem, o delegado manda uma foto minha há 10 anos atrás, há 20 anos atrás e minha foto atual e pergunta ao perito: essas pessoas são a mesma? Essa foto realmente é essa pessoa? E ele vai, olhando as medidas do rosto, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um laudo, emitir um laudo que não é um laudo conclusivo. Ele não vai dizer, olha, essa pessoa que o senhor mandou essa foto de 10 anos atrás, de 20, de 30, é realmente essa. Não, ele vai dizer assim, que existem semelhanças quanto a isso, mas ele não vai afirmar categoricamente como na impressão digital. Na impressão digital, ele diz é ou não. Categoricamente. No laudo prosopográfico, ele não afirma categoricamente, certo? Ele vai dizer que há indicativos, indícios, que seja ou não, mas não é um laudo conclusivo. Então, quando eu falo retrato falado e laudo, olha só, até pela expressão retrato falado e laudo, laudo é outra coisa completamente diferente do retrato falado. São expressões sinônimas, não falso, 13, falso, né? Então, vamos para o 14. 14 eu digo o seguinte: uma impressão palmar modelada é uma impressão
semi-visível ou invisível? Olha, essa questão eu vejo muita gente errar, onde isso é fácil, basta que vocês prestem atenção. Vamos imaginar quando Pelé foi lá no Maracanã e Pelé colocou o pé lá no molde de cimento, acredito que foi cimento, certo? Ou foi gesso, não lembro, mas eu acho que é cimento, e Pelé colocou o pé como outros craques puseram. Imagine você vem caminhando e você pisa na lama. Todos vocês tenho certeza que já pisaram em lama. Se você está descalço, vai ficar exatamente o formato do seu pé. Se você está calçado, vai ficar exatamente o formato do calçado o qual você está usando naquele momento. E isso aí é modelado. Isso fica fácil. Quando eu tiver um molde, um exemplo, o dentista, ele vai tirar o molde da sua boca, ele vai usar o quê? Gesso, certo? Vai colocar ali, quando ele tirar, vai ficar moldado exatamente o formato ali dos seus dentes, da sua gengiva, seja o que for. Então, molde, a gente pensa em uma massa, certo? Pode ser, vamos supor, cimento, gesso, massa plástica, seja o que for, vai ficar ali moldado. Geralmente, você vai ver, isso vai ser por pressão, certo? Você vai pressionar aquela massa e vai ficar guardado aquilo ali, aquela marca. Então, isso é visível? Lógico que é visível. Se você pisa numa lama, é visível. Se você pisa no gesso, é visível. Geralmente, prestem atenção, o sujeito está consertando a calçada na frente da sua residência e ele resolveu cimentar a calçada. A prefeitura está consertando a estrada, a rua, sua rua, e ele passa cimento. E geralmente, principalmente criança, quando percebe que ali tem aquele cimento fresco, o que é que as crianças fazem? Pisam, colocam a mão, sempre deixam suas marcas, certo? Então ali você vai olhar, você vai ver que está modelado, é visível, certo? Então vocês matam essa charada. Uma impressão modelada, ela é visível, você está vendo. O outro tipo de impressão, que eu coloco sempre aqui, ó, impressões visíveis, modeladas, né? Nós temos modeladas e nós temos, vou botar aqui, e latentes e visíveis, latentes e modeladas. Vamos trocar aqui, vamos fazer assim, para que vocês fiquem mais fácil. Visíveis está diferente da apostila, modeladas e latentes. Então, vamos dizer que seja mola, mola. Visíveis são visíveis. Eu olho para a sua carteira de identidade, tem lá uma impressão digital. Ela é visível ou não? É. Você, o profissional, entintou seu dedo e colocou nesse suporte que é o papel, que é a identidade, sua carteira de identidade. Você está vendo, qualquer um vai conseguir visualizar aquilo ali. Agora imaginem, a modelada. A criança pisou no cimento, a prefeitura estava consertando a pista, pisou. Modelada é visível? É. Então, visível já está dizendo que é visível, certo? Visível é visível. Modelada é visível. Modelada é visível. E sobra o quê? Aqui, latentes. A gente vai ver daqui a pouco, tem aqui uma fotografia aqui de uma impressão latente, mas é fácil. Vocês, quando entram em um banco, vocês chegam na frente de um banco, vocês percebem que as portas são de vidro, né, de vidro. Então, lá existem várias impressões naquela porta de vidro. Umas vocês conseguem perceber com facilidade, outras nem com tanta facilidade. Mas se você entra no banco, existem paredes, existem algumas paredes de fórmica. Então, o sujeito chegou com aqui na fórmica, colocou o dedo. Ali tem uma impressão digital. Você vai olhar
e não vai ver essa impressão digital. Porém, fazendo uso de alguns métodos, o perito vai descobrir que ali tem uma impressão digital. Então, ela, a olho nu, era o quê? Invisível. Depois que o perito ele fez uso de algum produto ou de outra técnica, uma luz, por exemplo, ele descobre que ali tem uma impressão digital, mas até aquele momento ela era invisível. Ou ela pode ser semi-visível, certo? Invisível a olho nu ou semi-invisível. Então fica fácil. Se você botar vi, mola, as duas primeiras são visíveis e as latentes são semi-visíveis ou invisíveis a olho nu. E a afirmativa diz o seguinte: uma impressão palmar modelada. Ora, o meu vizinho estava fazendo a calçada dele e eu fui lá, coloquei a mão e impressionei. É uma impressão semivisível, não errada, é uma impressão visível ou invisível errada. Então, a impressão palmar, ou a impressão modelada, ela é visível. Então, essa 14 é falsa. Vamos para a de número 15. Faça a correlação. Nessa questão número 15, na verdade, eu fui até muito covarde com vocês, fui muito rígido com vocês pelo seguinte: essa questão tem uma casca de banana incrível, certo? Mas o intuito é que vocês... Eu coloquei essa questão com o intuito de que vocês prestem bem atenção à definição, prestem bem atenção a cada palavra da definição. Então, vamos lá. Faça a correlação. 1. Impressão digital adéltica. Adéltica significa sem delta. Quem não tem delta é arco. Será que vocês iriam marcar logo que era arco? Não, tem que ler o restante da definição. Impressão digital adéltica constituída de linhas mais ou menos paralelas e abauladas. Então, lá vamos nós. Se eu colocar isso... linhas paralelas e abauladas, ok? Então, isso aqui seria um arco. Também poderia ser assim, ok? Um arco. Agora, vamos para a segunda. Aí é que reside o problema. Dactilograma que apresenta um delta à esquerda do observador. Dactilograma que apresenta um delta à esquerda. Lá vai o delta. Ok? Olha aqui. E onde é que está o problema dessa questão? Dactilograma que apresenta um delta à esquerda do observador e um núcleo constituído de uma ou mais linhas. Então, sabemos que tem uma ou mais linhas. Porém, o que é que eu digo? Que partindo da esquerda, olha, a esquerda está aqui. Eu digo que tem que partir da esquerda. Se eu partir da esquerda, eu vou fazer isso, para cá. E aí é que está o erro da questão. Eu tenho que dizer que partindo da direita, certo? Essa linha tem que partir daqui. Que partindo da direita, vamos identificar aqui. Aí, um momentinho. Que partindo da direita, deveria ser assim, vão ao centro do desenho, curvam-se formando perfeita inflexão ou perfeitas inflexões e voltam ou tendem a voltar ao lado de origem, ou voltam ou tendem a voltar, ok? Então pode ter outra linha aqui que esteja interrompendo, ela não volte. Então eu coloquei propositalmente essa questão para que vocês realmente prestassem atenção e errassem, como é uma questão dificílima. Se não ler palavra por palavra, não vai conseguir. Então, se ela está aqui, certo? O delta está aqui, e eu digo que isso aqui é uma presilha,
interna, a linha tem que partir da esquerda e tem que fazer isso, ok? Se está do lado de cá, eu digo que é o quê? Se está aqui, eu digo que é, o delta está aqui, a presília é externa. Então, essa linha tem que partir de onde? Daqui, da direita, fazer isso aqui, ok? Então, eu coloquei da maneira errada para chamar a atenção de vocês. Então, até agora só tem a figura correta, o delta. E vem outra casca de banana. Eu coloco assim, datilograma, prestem bem atenção a isso. Aqui tem outro detalhe, aí sim vocês têm que prestar muita atenção, como eu já venho falando, datilograma, que é caracterizado por ter um delta à direita, certo? Tem um delta à direita aqui, e outro delta à esquerda, do observador, ok? E um núcleo de forma variada, pode ser de qualquer forma, ovoidal, circular, seja o que for, apresentando pelo menos uma laçada. Não é uma laçada, gente. Quando falar em verticilo, quando falar delta direita e delta esquerda do observador, tem que ter aqui à frente pelo menos uma linha curva, certo? Uma linha curva. Não precisa ter aquela laçada de perfeita inflexão. Então, o erro está aqui. Eu coloquei de forma proposital, sabendo que os senhores errariam e muita gente, até profissionais da área, errariam. Por que errariam? Porque quando dá uma lida superficial e diz datilograma que é caracterizado com delta direita e esquerda, já diz, isso aí é um verticilo, pronto, e marca, mas não é, porque tem uma coisa, uma diferença substancial, o que é a laçada e o que é a linha curva. E quando eu falei da presília, qual foi o grande detalhe? De onde partia essa linha? Eu fiz aqui na questão uma inversão. Quando está à esquerda, a linha, eu disse que tinha que partir da esquerda. Não, tem que partir do lado contrário, da direita para o centro, para a esquerda, aqui o centro e voltar. Quando o delta está do lado direito, aí, novamente, o contrário. Se o delta está aqui do lado direito, então essa linha tem que partir da esquerda, certo? Aqui está o delta, né? Essa linha tem que partir da esquerda, vir aqui até o centro, voltar ou tender a voltar. Então, as definições estão erradas. A única que está certa é a definição para arco. Coloquei dessa maneira para que vocês aprendam a duras penas, certo? Ainda bem que isso aqui é um exercício, mas tenho certeza que a partir desse momento vocês vão começar a acertar, ok? Vamos partir para a questão de número 16.